Sabe qual é o único jogador que está escalado da minha equipe? Já está escalado para começar o jogo. O Aguirre é o que mais sofreu, falhou. Por que não falha, cara? Então eu quis passar para ele, que eu vi o momento das lágrimas. Quis passar para ele que, cara, eu tô te passando confiança, eu quero você bem, cara. Tive um papo muito, muito legal com o Borreca, eu não conhecia pessoalmente, porque tenho uma admiração incrível. Não chegou no seu melhor momento ainda aqui? Não. Ele sabe e nós sabemos, mas ele é casca grossa. Tem aquele jogador que tu não pode dar o berro, tem que pegar no colo. Tem um que eu já soube. Não peguei no colo ainda, mas já soube. Mas amanhã eu já converso com ele. Tá aí, gente. Abel foi um fim de semana bem movimentado, né? Diz ele que recebeu o convite ali, estava assistindo a final da Libertadores e aí recebeu o telefonema. E aí o pedido dele vinha, ele veio e não vai receber para essa uma semana de trabalho. É tudo muito amador, né? Primeiro, o Abel tá aposentado como treinador. O último trabalho dele foi no Fluminense em 2021, né? Um dos últimos jogos dele na estreia do Mano. 22, né? Estreia do Mano, o Inter ganha 1-0 lá no Maracanã do Fluminense. Depois o jogo seguinte é o jogo contra o União de Santa Fé na Sul-Americana. Ele perde e sai. E depois não treinou mais. E aí é uma ligação do D'Alessandro, ele conta, tá fazendo um churrasco para ver a final da Libertadores, chamam ele. E agora vem a figura do Abel. A vinda do Abel é muito parecida com quando o Grêmio trouxe o Filipão para ser diretor, quando o Inter trouxe o D'Alessandro. O Abel ontem revelou, né? O Inter conversou com o Abel ano passado durante a enchente para ele assumir esse cargo que é do D'Alessandro hoje. O Inter conversou com o Abel, o Inter conversou com o Tinga, o Inter conversou com o Sobis, e o Sobis disse pro presidente o seguinte: não, pega o D'Alessandro. E aí se pegou o D'Alessandro. Ou seja, não tinha perfil nenhum de trabalho. Se buscava o quê? Um ídolo para aquela função, né? Uma imagem para ser escudo da direção, o D'Alessandro. Que faz um trabalho desastroso, né? Porque o D'Alessandro chegou no Inter para fazer esse papel de ser o elo entre elenco e comissão técnica, elenco e direção, e também manter a harmonia no elenco. O elenco do Inter tá rachado, o elenco do Inter brigou com a direção, o elenco do Inter não suportava os dias que foram a aposta do D'Alessandro. E agora o Abel vem como escudo do D'Alessandro, porque a gente tá falando desde sábado do Abel, que chegou, que é o maior treinador da história do clube, que fez um gesto de grandeza absurdo de ignorar como foi a saída dele da última vez com o atual presidente no início do mandato do Barcelos. Então o Abel veio por amor ao Inter, por respeito à torcida e porque ele acredita que pode ajudar. Só que, na verdade, ele é um escudo de um trabalho horroroso, que ele não tem muito o que fazer. Eu até pergunto pra vocês acham que o Lisca teve culpa no rebaixamento do Inter em 16? Claro que não. Não, porque faltando 3 jogos. Não, o Abel não tem. Então não tem culpa porque não tinha o que fazer. E o Abel é a mesma coisa agora. Ontem a gente recebeu uma mensagem de um telespectador nosso no bate-bola, o cara dizendo que o Abel veio pra arranhar a imagem dele. De forma alguma. Não, se for rebaixado, a culpa não é do Abel. Se o Inter perdeu os 2 jogos, o Abel não tem culpa nenhuma, não tem responsabilidade nenhuma. O Abel chega como salvador da pátria. Salvador da pátria. Se ele conseguir alguma coisa, estátua pra ele. Se ele não conseguir, cara, não tem... Não tem o que fazer. Eu hoje pela manhã eu fiquei refletindo. Será que eu não tô em negação? E eu acho que é um pouco o torcedor do Inter também está em negação das coisas que estão acontecendo, da cartilha, aquela famosa cartilha do rebaixamento, que o Inter cumpriu todas as etapas. Ô, Vaguinho, e o Inter está atualizando isso. Mas eu acho que não é nem negação do torcedor, tá? Eu acho que até chegar nesse ponto, dessa situação crítica que tá, negação da direção e da comissão que tava. Não. Porque é ali que foi a grande negação. Porque se eles tivessem entendido a situação real que tava... Era pra ter tomado a atitude antes, eu tô falando mais do lado do torcedor, da questão da crença do torcedor, né? Da mística, né? Da mística, de acreditar. Só discordo da tua opinião quando... Eu não acho que o Abel vai ganhar também, entendeu? O Abel... Quem não pode perder, não pode ganhar, entendeu? O Abel chega para mexer com a torcida, mas no ambiente... eu não consigo enxergar, entendeu? Aí eu acho que, não que seja negação, não é? Eu tô me referindo assim, se ganhar tem que botar uma estátua para ele, se perder ele não tem nada a ver. Eu acho que nenhum outra. Eu não jamais culparia alguém que chega a 2 rodadas. Não, o Abel pelo peso que ele tem, César, pelo peso que ele tem, pela representatividade que ele tem. Não no ambiente. Claro que tem no ambiente. O Abel entra no ambiente e muda o ambiente, César. Eu sei, só que com a torcida ele tem, mas lá, por exemplo, uma das frases que ele fez foi o seguinte: eu não conheço metade dos caras que estão aí. Ok, mas ele tem a capacidade de, em curto espaço de tempo, de convencer cabeças. O Abel é isso. E o Abel ele já começou, de alguma forma, a fazer esse trabalho.
Por exemplo, eu acho um erro ele escalar o Aguirre. Só que ele chamou o Aguirre e disse, cara, não é culpa tua, tu vai jogar, tu é o meu primeiro titular. Ele começa a recuperar um ambiente na base da conversa, no jeitão Abel de ser. Ele vai escalar quem tiver melhor da cabeça, Não, acho que não. digamos. Não mais Vai escalar os confiante. conhecidos, né? Eu acho que ele vai fazer. Aí entrando na questão da escalação, eu acho que o Abel vai escalar um time num 3-5-2. Tu acha que entra Aliás, mais eu zagueiro? já gostei da primeira manifestação do Abel, porque vai totalmente de encontro àquilo que a gente estava ouvindo do Ramon Dias. O Ramon Dias, desde o primeiro dia, fala na palavra protagonismo. Ok, que ele chegue aqui no Inter e olhe, não, esse grupo aqui é bom, nós temos que jogar, temos que ser protagonistas. Mas uma semana depois ele tem que mudar isso. E ele não conseguiu ver que o Inter não tinha condições nenhuma de ser protagonista. O Abel ontem na coletiva já disse, olha, perguntaram para ele se ele usa muito a expressão... Dentro deles. Vamos para dentro deles e tal. E perguntaram pro Abel se ele vai utilizar isso ou se vai ser mais conservador e tal. E ele disse, olha, vamos jogar como Inter. Agora, neste momento, eu não posso... e não quer dizer que se eu colocar jogadores mais defensivos, escalar um time mais defensivo, que eu vou abdicar de atacar. Não pode? Né? Então, mas para mim ficou claro que ele vai com 3 zagueiros. Eu Achou acho isso? Eu acho que sim. Acho que ele vai proteger esse sistema defensivo. O Gustavo mandou perguntando aqui, não, ele falou, chegou garantindo o Borré, isso é inacreditável. Não garantiu o Borré, ele garantiu o Aguirre Aguirre. titular. O Não, mas Borré ele- elogiou. É. Que eu acho assim, eu não tenho Carboneiro, tá? Então joga no ataque o Vitinho, e aí vai ter que escolher entre o Matias e o Borré. É isso. O Alan Patrick joga, o Bruno Gomes elogiou, joga. Os 2 zagueiros, vamos pensar no quem tá garantido. O Aguirre na lateral ele garantiu. Bernabé na esquerda joga porque é o único. Mercado e Vitão jogam. Bruno Gomes joga, Alan Patrick joga, Vitinho joga. O Thiago Maia deve jogar. Aí vai Ele ter... vai num 3-5-2. A dúvida é essa. Não, aí sai o Alan Rodrigues. Sai. Eu acho Tá, que isso aí. Alan Rodrigues um zagueiro e aí o atacante. eu acho que ele vai com o Vitão de líbero, Mercado e... Não, Vitão pelo lado direito, Mercado de líbero e Juninho ou Vitor Gabriel. Aguirre, Bernabé, Thiago Maia e Bruno Gomes. Que ele escalou os 2, né? Ele falou do Thiago Maia? Não, ele escalou o Bruno Gomes. O Thiago Maia não escalou, mas imagina que não vai tirar. Então, Thiago Maia e Bruno Gomes, Alan Patrick, e aí ele sempre gosta de jogar com um homem de velocidade e um homem mais de área. Então, eu acho que ele vai jogar com o Borré ali flutuando e um cara de velocidade. Eu não descarto o Ricardo Matias e Borré juntos também. Não descartaria. O grande conselheiro. Sem o Vitinho? O grande, Seria uma opção, né? Porque o Ricardo Matias tá com... Sem o Vitinho. o grande conselheiro do Abel deve ser, tô dizendo para efeito de conhecimento das pessoas que estão ali, porque o Abel vai ter contato aí 6, 7, 8 horas com eles, nesse período aí de 2 dias. É o D'Alessandro. Né? O D'Alessandro tem o ambiente. Inclusive o D'Alessandro, é sempre importante falar, a gente não está falando aqui do fracasso do Inter, a gente está falando aí do Abel e dessa coisa mágica aí de tentar se salvar. Mas eu falei Agora- dos problemas. Agora, não, é que eu tô colocando assim, a tal da negação que o Vaguinha tá pregando, ou que ele tá sugerindo que ele possa ter aí, uma negação, e eu acho que faz parte da paixão do torcedor. Só te interrompendo, mandar um abraço pra galera que está nos acompanhando na Gaúcha. Estamos na Gaúcha. Opa! E aí, estamos ao vivo na Gaúcha. Timeline No rádio, no trânsito. Isso, e eu já vou só Sabia que eu sempre quis ter a minha voz no timeline, e sabe quem é que me vetava? Uma moça chamada Kelly Matos. Tá, mas agora você tem. Deixa eu fazer uma pergunta pro Vaguinha, até trazendo um questionamento de um dos torcedores aqui que mandou, o Rodrigo Albuquerque. Vaguinha, com o Abelão, essa nuvem carregada some de cima do gigante Beira-Rio? Então, eu tenho dito o seguinte, que existe desde o início da gestão do presidente Alessandro Barcelos uma nuvem que foi instalada sobre o estádio Beira-Rio, tá? E essa nuvem carregada que atrai negatividade. O que o Inter precisava? E o Inter não está contratando um treinador, não está trazendo um técnico para resolver problemas de campo. O Inter contrata um cara que tem uma aura positiva, né? Um cara que tem no seu DNA, que tem no seu sangue, né? O DNA de vencedor e que vai, de alguma forma, tentar empurrar, em uma semana, empurrar essa nuvem um pouquinho
para fora do Beira-Rio. Então ele tenta, com a sua palavra, né, com a sua presença, trazer algo de positivo e convencer em pouco tempo o grupo de jogadores de que é possível, de que, enfim, tentar fazer algum tipo de trabalho com o grupo de jogadores. Não acredito em trabalho técnico, tático, mas muito mais no mental dos jogadores e fazer com que os jogadores tirem um pouco do peso das pernas, porque o Inter tá jogando também com muito peso. Que o Então, time já viaja, né? O Inter vai viajar hoje. Pra concentração O máxima Inter pro jogo. inicia o trabalho já essa semana para tentar aí, de alguma forma, trazer um resultado positivo do jogo contra o São Paulo. Obviamente, para depender só do Inter, tem que ganhar do São Paulo e tem que ganhar do Red Bull Bragantino. Mas eu disse aqui no início do programa, viu, Kelly? Kelly, PG e Gabriel, que estão com a gente aí no timeline, eu disse o seguinte, né? Que essa é a semana mais difícil da história do Internacional. E o final de semana foi o pior, ou foi a pior rodada da história do Campeonato Brasileiro para o Internacional. Então, eu não acredito que isso irá se Mais repetir. do que a de 2016, do rebaixamento? Adversários. Não, é que em 2016 foi um trabalho, né, que foi mais longo e duradouro para rebaixar o Inter. Então eu não acredito que os adversários, todos eles vão ganhar. Aí não é possível. O Gabriel, já que o Gabriel está nos ouvindo, nós precisamos aqui fazer uma homenagem ao querido Gabriel que está nos ouvindo. Nós vamos fazer aqui rapidinho, estou pegando aqui, porque eu acho que cabe para o momento. O olho da gateada. O problema é levar 4 da maneira como levou. E o problema é estar 5 partidas sem vitória. Conhece esse Esse é o problema. Conhece esse ditado gauchesco? Preteu o olho da gateada. Preteu o olho da gateada. Vamos começar falando de Grêmio e Fluminense? Projetar esse jogo de hoje à noite. André Henrique na titularidade no lugar de Carlos Vinícius, que está suspenso, assim como o Amuso. Os dois fora, Marlon e Kahneman, com efeito suspensivo, entram em campo. E Isso, o Grêmio parece estar definido, né? Até pela falta do Amuso, sobretudo, porque teríamos aí a dúvida do William por dentro no lugar do Edenilson, se o Amuso estivesse à disposição, não está. Com cartão amarelo, o André Henrique da mesma maneira, sai jogando, mais uma oportunidade para ele. A espinha dorsal que o Grêmio pensou, ela está praticamente toda aí. Né? Falta o zagueiro, mas ela está praticamente toda aí. O Grêmio tem o Kahneman e o Marlon com efeito suspensivo. É preciso dizer isso para o torcedor. Não é que o Grêmio está arriscando através de uma liminar, ou... Não, de uma liminar está, né? Arriscando através de um parecer ou algo assim. Não, o Grêmio entrou com um processo no STJD e teve a liminar para poder utilizar o Kahneman e o Marlon. Então, o que nós podemos imaginar para esse jogo é um Grêmio que me parece abaixo do nível do Fluminense, mas jogando em casa. O Grêmio vendeu todos os ingressos, né? É importante dizer também, os ingressos para o jogo, o Grêmio vendeu 14.500, que foi o número colocado à venda, em razão da diminuição do número de ingressos do jogo. 35 mil lugares, né? 39.500 lugares. E foram vendidos 14.500 e os outros é o sócio que tem acesso ao estádio sem a necessidade de comprar ingresso. Então, eu acredito aí em 25, perto de 30 mil torcedores. A previsão do Grêmio menos. é 35. 35, é bastante. Bom tá? público, É É o bastante. último jogo do ano na Arena, né? O Grêmio entra no G8. O Grêmio dorme na oitava colocação. Porque hoje a rodada só tem 2 jogos. Então o Grêmio dorme na oitava colocação se vencer o time do Fluminense. Fluminense que, Vaguinha, preciso dizer, briga nesse momento fortemente para uma vaga direta. O Fluminense, se empatar o jogo hoje, passa o Botafogo. Aí o Fluminense tá voando, né? O Fluminense tocou 6 o time do São Jogou Paulo. bem falar contra o do Fluminense. Palmeiras, jogou bem contra o Flamengo. Ganhou A do gente vai falar Flamengo. de como vem esse Fluminense daqui a pouco. Mas olha só, ali no time do Mano... O Corinthians joga hoje? É amanhã. Amanhã contra o Fortaleza lá Jogo em que interessa. Fortaleza. É verdade. O time do Mano, ele vai de novo com 2 canhotos na zaga. Tem... Vai, é o que tem, né? Não, opção. Tem o Gustavo Martins Não, de mas volta. tem o Gustavo Martins, não tem? Dessa vez tem o Gustavo Martins. Ele estava Gustavo suspenso Martins. contra o Palmeiras.
E Ah, agora... não, então joga o eu jogaria o Gustavo Martins Acho e que ele Wagner não vai Leonardo. com os Eu dois achei, canhotos. não, é que eu achei que ele não poderia jogar por outro motivo. vai, suspenso contra o vai jogar o Gustavo Martins. Eu acho que tem que jogar os O destros. Schenck falou que a projeção é os dois canhotos. Não, tudo bem, mas não tem sentido nenhum jogar o outro. Até Pelo amor de porque o Deus. Gustavo Martins... Ele não foi mal nos jogos que ele fez. Qual foi o jogo que ele não vai bem contra o Botafogo quando bota ele pela esquerda. Isso. Mas no jogo anterior ele joga pela direita, é contra o Vasco. Não tem Acho que é o cabimento. Vasco, né? Porque se o Ele vai Wagner muito bem contra o Leonardo- Vasco. Se o Wagner Leonardo, que jogou improvisado aquele dia, não foi bem, tá? Não, ele falha no gol, né? A cobertura. Não foi bem. E falha porque falta cacuete. E hoje não joga o Canóbio, vai jogar o Soteldo na esquerda. Que tem todos os problemas que a gente conhece, mas é o drible fácil, né? A nossa produção contou com a ajuda do Munari para montar 2 modelos, tá? Que podem ser usados no jogo de amanhã. O primeiro é com o Vitinho lá, Munari. Não, primeiro elogiar o Vaguinha, que deu a informação da escalação do Inter, né? O Abel, esses são os jogadores, tá? A minha dúvida que eu fiquei é na formação do posicionamento desses jogadores aí. Tá, os 3 zagueiros voltam o Juninho pela esquerda, Mercado por dentro, Vitão na direita, né? Não muda nada, os 2 alas, Bruno Gomes e Thiago Maia. E aí tem essa possibilidade, né, que o Vaguinha falava de pode ser um 3-6-1 com Alan Patrick. Tu e não Alan Rodrigues. cogita que eu tenha dado essa informação pra despistar e enganar o São Paulo? Não, mas então, agora, como na disputa aquela Crespo e Batistuta da seleção argentina, eu sempre fui Batistuta, eu vou tentar despistar o Crespo. Crespo e Batistuta. Sim, era a disputa, na Copa de 2002, se matavam pra essa discussão. Tá, não, mas 16. de 2000 e? 2. O Batistuta joga as 3 como titular, mas em todas sai e entra o Crespo. O Bielsa não botou os 2 juntos nunca. O Crespo odeia o Bielsa até hoje. Não, Porque entendi. não botou ele no banco. Mas, assim, no auge, tá? Batistuta. Auge Crespo, auge Batistuta, sempre Batistuta. Sempre. Tá, mas Crespo não bate centroavante. Sei. Eu não sei como é que a gente chegou. Vamos, volta, Nós estamos tentando despistar o São Paulo pro São Paulo não saber como é que o Inter vai jogar. Tu não acha que eu possa ter feito isso? Pode ser que esteja despistando o Crespo, né? Quando vê. É que lá na concentração do Inter já disseram que não é esse tipo. Não. Por exemplo, tu gostava mais do Canidia, tu tinha o cabelo igual do Canidia em Osório, e o Canidia era amigo do Batistuta, não do Crespo. Tá, gente, Vaguinha, vai a Vaguinha, escalação, gente. o Inter é que o pessoal do São Paulo deve estar pensando assim, será que é isso aí mesmo? O Inter tem muitas opções, sabe? Não é. Tem muitas opções, é um time que pode jogar de todas as maneiras, tem 10 caras que podem entrar no banco de reserva. Gente, pelo amor de Deus, ou joga isso aí, ou vai jogar quem? Não, o que chama Tá, atenção... A gente tem essa opção. Não, o que chama atenção é exatamente isso, Cacau, que agora falando mais sério, parando com as frescuras nossas aqui. Que bom. O Vitinho vai ser o único atacante de origem, né? Tá. Isso pra mim surpreende, porque eu imaginava que fosse jogar Borré ou o Matias, o centroavante. Então eu fico na dúvida se vai ser o Vitinho o cara adiantado do centro de ataque, como a gente projeta aí, ou na outra formação que eu pedi pro Schenck colocar, com os mesmos jogadores, mas com o Vitinho e Alan Rodrigues aberto e o Alan Patrick como o cara mais adiantado. Com aquela ideia, na hora de defender, os outros 9 defendem, uma linha de 5, outra linha de 4, deixa o Alan Patrick adiantado. Assim o Inter jogou contra o Botafogo, mas aí era o Carboneiro no lugar do Alan Rodrigues. Eu né? acho que aqui é a formação de marcação de saída de bola do São Paulo. Com Né? o Vitinho e Alan Rodrigues voltando pelos lados. né? Exatamente. O Alan Patrick faz ali o cerca Lourenço, aperta um pouquinho, porque o São Paulo vai jogar com 3 zagueiros, né? Sei, o Crespo, até quando ele não tinha 3 zagueiros, ele botou o Luiz Gustavo improvisado. Ele joga com 3 zagueiros, o Alan Patrick dá um miguezinho aqui, o Vitinho e o Alan Rodrigues, que são jogadores de intensidade, que conseguem correr, eles dão um bote inicial e Thiago Maia e Bruno Gomes apertam um pouco mais a marcação. E aí o Inter defende com uma linha de 5. Eu acho que vai ser Tá por aí. claro, isso pra mim tá claro. Gente, o que eu vou te dizer, Cacau? O quê? Primeiro, eu acho que fica mais... A ideia do Abel, ela é correta. Primeiro, tu tem que defender. Mas tem que ganhar do São Paulo, Vaguinha. Não, tu não vai ganhar do São Paulo jogando com 4 atacantes. Tu tem que jogar o jogo. Tem que fazer enfrentamento. E a única maneira de tu ganhar do São Paulo, na minha opinião, é endurecendo o jogo e fazendo uma trocação com o São Paulo e tendo a sorte de ter uma chance de gol e fazer o gol. Né? Vamos amassar o São Paulo. Isso não existe. O Inter não tem time para amassar ninguém, ainda mais fora de casa. Tanto que o Abel foi perguntado, né, sobre se vai dentro deles e tal, e o Abel disse, não, eu vou jogar como Inter. Não quer dizer que eu tenha mais jogadores de defesa que eu não vou atacar. E ele tem possibilidade de atacar aqui, Munari. Ele tem os 2 alas que chegam, ele tem o Bruno Gomes que trabalha bem por dentro, tem o Alan Patrick e tem 2 homens, e tem o Vitinho, que é o homem de velocidade, que faz o facão,
E o Alan Rodrigues que tem chute de fora da área que não apareceu ainda, é verdade, mas ele sabe chutar. Então, tu consegue atacar mesmo com uma linha de 5 ou uma linha de 3 zagueiros. E acho que a questão de montar, assim, firmar mais o setor defensivo é até pro fato anímico do time, né? Para, por exemplo, chegar mais adiante no jogo sem ficar tomando gol e aí crescer na partida. Exato. E aí ele fica com opções no banco de reservas, tem 2 centroavantes no banco, né? Tem a possibilidade. Aí no próximo jogo, daqui a pouco, pode contar com o Carboneiro. Não sei qual vai ser a atitude dele. Vamos começar, trio. Trio de 3. Vamos! Grêmio. O que a gente vai falar? Grêmio ou Inter? Fluminense 2. E aí? Qual é o recado que essa derrota passa para o torcedor? Nenhum. O recado... Tem nenhum o recado, Cacau. O recado é que O ganho do Grêmio é ruim no Campeonato Brasileiro, o Fluminense é melhor, veio aqui, ganhou o jogo, foi embora pra não é cá. o recado. Sabe- Esse Grêmio não permite sonhar. Tu sabe, Vaguinha, que até pegando o gancho um pouco do que o Vaguinha falou sobre a flauta do gremista ali no pré-jogo e tal, como errou o Marcos Rocha ontem. É que o Soteldo ontem marcou como nunca tinha marcado na vida. Mas- Não, sério, o Marcos Rocha, eu tenho certeza que o Marcos Rocha, quando viu que ia jogar contra o Soteldo, ele não imaginava que ele seria pressionado. E o Soteldo pressionou ontem. O Freitas, esse aí, fez um jogo horroroso, cara. fraco, Tava louco pra entregar o O Freitas. zagueiro pela esquerda é bem fraco. Aí é o gol, né? Aí é o Aí é o gol. gol. Ó o goleiro. Wagner Leonardo também é título. Não, e o Goleiro, lateral goleiro, também goleiro do não. Grêmio. Goleiro. Goleiro. O jeito que... Cara, o goleiro... Cara, aqui não existe o goleiro do Grêmio. Eu, na hora do lance, eu fiquei com sensação de impedimento. Não, a primeira imagem parecia. Tá, mas depois o Munari vai analisar esse gol. O que eu quero colocar O quê? O goleiro é brabo. o que eu quero colocar é que o Grêmio, ele não pode ser anestesiado pelo momento do Inter. Tu acha que esqueceu de jogar? Não, o Grêmio jogou bem. O Grêmio perdeu porque é pior. Não tem nada de não jogar. O Grêmio é pior. Olha, o Pavão entra de cabeça essa bola e faz o gol, filho. Entendeu? Não faz Pelo gol. O amor último de gol que o Deus. Pavão fez foi no Jorge, goleiro do Entendeu? Pelotas. O que eu acho o Grêmio é pior do Fluminense. O Fluminense ganhou porque é melhor do que o Grêmio e acabou. Não tem história, o resto é balela. Agora, o Grêmio não pode esquecer que fez um campeonato medíocre, que está com 46 pontos. Vaguinha, são 228 pontos em 2 anos, tá, Vaguinha? O Grêmio ontem chegou ontem, não porque não fez ponto, mas o Grêmio fez 91 Em 2 anos. em 2 anos. Eu não posso achar que é o time que foi mal montado pelo último Essa treinador. tua tese é boa. Entendeu? Não, é 45 pontos por campeonato. Tu é obrigado, no 45 mínimo, a fazer pontos num 50%. É o mínimo pra escapar. 45 no ano passado e 41 e 46 esse ano. Só, claro, pode fazer mais 3 no jogo contra o Sport e tal. Não muda nada. Mas não muda. E de 228, o Grêmio trabalhou para cair 2 anos. Não caiu por contingência do campeonato. Tu tira um jogo aí. Se o Inter ganha hoje do São Paulo, a diferença do Inter desesperado, apavorado, que troca de treinador de manhã, de tarde, de noite, que tem que fazer campanha, pendurar foto, é o pênalti do Alan Patrick. O Grêmio só não tá desesperado porque o Palmeiras jogou com reservas aqui na Arena. É O verdade. Grêmio, se o Palmeiras jogasse com o time titular, o Grêmio teria perdido o jogo. O Grêmio teria Tira 3 43 pontos. hoje. Estaria tendo que ir a Recife ter que ganhar o jogo. É verdade. Boa, Munar, é isso. Então, não vamos ficar anestesiados. Olha essa bola, Munar. Olha essa bola. Não, volta ali, volta ali. Vamos voltar no goleiro de novo. Volta ali. Olha o goleiro. Olha lá. Tu acha que o goleiro é bom, né? Olha lá, Ó, olha lá, o goleiro. ó. Tá de brincadeira, E o aí, Grêmio. quem errou o gol? O Serna. Foi esse lance aí que eu falei. O Serna é muito bom jogador, mas nessa daí foi mal. Mas ele não é tudo isso. Tá? Mas ele é bom jogador. Tá, mas e aí, CCD? Não. Tá falando tanto do goleiro, então o Grêmio precisa contratar ou o Volpe pode seguir ou é o Grando que tem que assumir? Quem? No gol? O gol, o Grêmio tem que trocar o goleiro. É isso que eu tô te perguntando. Tem que contratar. Mas não faz o essa Volpe pergunta. pode seguir Mas o Grêmio- ou o Grando que assume? Desculpa, não Ô, faça Cacau, essa tu pergunta. tava indo em Floripa, correndo todas as manhãs, olhando pro mar, quando o Grêmio contratou o Volpe, e aí no outro dia a discussão era exatamente essa, eu disse o Grêmio tinha que contratar um goleiro, contratou o Volpe, porque continua tendo que contratar um goleiro. Não Dá. faz essa pergunta pra O Volpe mim. não dá. Mas eu tenho que fazer. Tu me conhece, nós temos uma relação. Mas eu tenho que fazer. Nós temos uma relação de dia a dia. Eu tenho que fazer, Muito CCD. querida, a gente tem afinidades, afinidade de cores. Tu é torcedor do Avaí, eu sou torcedor do Grêmio. Tu me faz uma pergunta dessa. O Volpe não pode jogar no Grêmio.
O Volpe não pode jogar no Grêmio e um monte desses caras. Ontem o Grêmio terminou o jogo. Com o Volpe no gol. Com o Edenilson aberto pela direita. Com o Cristaldo e o Aravena sendo solução para ganhar o jogo. Sabe o que vai acontecer? Vai perder. É óbvio. Sabe por quê? Porque há 2 anos a gente sabe que vai perder. Aí tu entra. Ontem a camisa do Grêmio tinha 2 impressões de patrocínios pontuais. Horrível, e aqui eu não tô horrível. criticando o patrocinador. Eu não tô. Camisa. Botaram um troço horrorosa. preto. Horrível, horrível. Mas não é. Não, eu não tô criticando o patrocinador. Olha lá. Parecia que era a camisa dos anos Tá? 80, quando Isso. botaram Coca-Cola, que foi Cara, improvisado. Isso, foi primeira improvisado. Foi a primeira coisa que eu lembrei. Lembra quando botaram o Vaguinha? O Vaguinha era Claro. criança, mas. Não, lembro certo, direitinho. Quando botaram a Coca-Cola, que Não era, podia- era bordada, assim. Não era bordada, né? Era uma. Era Bordada? costurada. Não era. Era pintado em cima da camisa. Não. Era um pano Isso, com a impressão costurado. e Isso costurado. aí, costurado. Porque não era nem o Coca-Cola bordado. Por no quê? sentido. Porque aí a história conta, né? Que a Coca-Cola era vermelha. Isso. E no Grêmio não podia botar o vermelho. Aí teve isso. uma negociação, foi pros Estados Unidos aqui. Isso. Não, É, tem uma permite história lá. lá, é. Aí colocaram um pano, Isso, e costuraram. fundo Parecia preto isso. e a letra branca. Mas ali tinha um motivo. Ali, boa essa comparação. Ali era um motivo nobre de defesa institucional. E a de ontem? O de ontem é um negócio sem sentido. O Grêmio, por exemplo, e eu quero repetir, eu não tenho nada contra os patrocinadores, inclusive o patrocinador lá que já... Estão chateados já- contigo. eu conversei com o CEO da me Tomou uma confusão me ontem. ligando depois. Mas não, é legal, conta a história. Não, me ligou depois Isso é informação. achando que eu tinha sido pejorativo. O meu tom, Qual empresa? A camisa ali. É que não é a Não é energia empresa, bet, não é como é que é? energia. É outro a nome. empresa eu vou pegar Tá, direitinho. não importa. Não, mas eu pego aqui, tá aqui. É o cara da Bet. Tem o diálogo aqui. O senhor Estevan Nesmo, CEO do Grupo Responsa, proprietário da marca Energia. Tá. Ele me mandou uma mensagem muito simpático aqui, muito educado, mas achou que eu tinha sido pejorativo. Pejorativo Em qual com o quê? parte? Quando eu critiquei o negócio da camisa, que ele quis dizer que ele entrou no Grêmio de forma pontual para ajudar e escolheu o lado tricolor daqui do Rio Grande do Sul, nesse momento e tal, dificuldade. Tá tudo certo. Agora, isso não impede a minha crítica a um clube que abriu mão de um contrato, fez uma rescisão, faltando 5 dias para terminar a gestão, faz uma rescisão de um contrato de 3 anos de 50 milhões de reais. E não tem nada a ver com a nova marca. Inclusive, o contrato talvez possa ser, inclusive, igual, imagino, de 50 milhões de reais. Que essa empresa vá aí tentar fazer um novo contrato com a nova diretoria do Grêmio. Inclusive, é preciso dizer, tá? Não é hora de assinar novos contratos. O Grêmio tem contratos da Arena para assinar, por exemplo, com a tiqueteira do estádio, que é quem faz toda a organização e recebe os valores. Não é hora de fazer novo contrato, gente. O Grêmio não pode assinar um contrato agora. Um contrato de 3 anos com um novo fornecedor. Isso aí tem que ser feito pela nova diretoria que vai entrar segunda-feira. Mas alguém te ligou ou não? Mas teve outras pessoas. Ah, é? te ligando. Teve outras Todo pessoas. mundo tá te ligando, então. Como é que é a história do Arezzo? Eu não entendi muito Não, bem. O Grêmio algumas quer coisas. vender o Arezzo por menos para receber antes, é isso? Não, isso eu não consigo entender. Essa daí o é- Grêmio, Explica. a O que informação, mas aí eu não tenho, tá? Tá. A informação passada pela reportagem, pelo Bruno Flores, é que o Pearol falou ao Grêmio que gostaria de contratar o Arezzo. Tá. E o contrato seria 5 parcelas de $900 mil ou euros. E a diretoria do Grêmio indicou que se eles pagassem antes ou fizessem outro tipo de negociação, o valor poderia ser menor. Ah, daria um desconto. Mas não, né, gente? Não, o Grêmio já paga juro de tudo. Vai entregar juro também dos ativos? Não, né? Vai dar desconto? Que desconto? Ninguém dá desconto pro Grêmio. Aí tem uma questão que é fiscal. Mas Tu eu só recebe queria- menos eu só queria- agora, mas entra nesse ano receber só que eu a queria- venda. Só que o Grêmio, Munari... Mas tá errado, porque o clube não é de gestão. O Grêmio clube não é da gestão, exatamente. Por isso que é por esse motivo, esse é o maior é um exemplo assim para por que o Munari não acredita mais em futebol associativo? Por isso.
E eu acho Porque o clube continua, não acaba na gestão. E a todo momento, tá? A todo momento, o Munari ganha mais espaço, na opinião, que não é de hoje. O que está acontecendo aqui, imaginem vocês, uma gestão assinar um contrato sexta-feira. Sim. Sexta-feira. A gente vai direto para Santos com Simon Bianchini chegando com a gente. Simon, bom dia. A gente sabe que o Inter não tem o Carboneiro suspenso, o Luiz Otávio lesionado, os dois fora. E o que esperar para esta partida, para o Vaguinha tentar ficar um pouco mais calmo por aqui? Bom dia. Tudo bem, Cacau, CCD, Munari, Vaguinha. Estou conversando com o Vaguinha desde sexta-feira falando sobre esse jogo, trabalhando já algumas informações e tentando acalmar meu amigo. E para passar, tá? Algumas informações, porque eu já falo aqui de Santos, acompanho o Inter desde segunda lá em Guarulhos, nessa logística especial preparada para esse jogo, uma decisão. O Inter define a sua vida no Campeonato Brasileiro, precisa somar pontos. O Inter trabalha, obviamente, com a ideia de vencer o jogo, mas também há um cálculo interno que o empate mantém o Inter vivo e com esperança de fugir na última rodada. O que não pode acontecer hoje é o Inter perder na Vila Belmiro contra o São Paulo. Importante, a gente está em Santos, no litoral paulista. O Inter chega aqui por volta das 11 horas da manhã, um pouco depois disso, mas o jogo é contra o São Paulo, que não vai mandar o seu jogo no Morumbi. E o que eu posso passar no contato que eu tive com a delegação segunda-feira, no final da tarde, conversando com os dirigentes na segunda, na terça, com integrantes da comissão técnica na terça-feira pela manhã, é que o ambiente ele está mais leve, né? A própria direção, mas principalmente o Abel Braga e seus auxiliares, conhecendo o mundo do futebol, fizeram contatos com pessoas dentro do Inter, com pessoas que trabalharam com esses jogadores recentemente, para verificar como é que anda o clima, porque eles estavam assustados, o elenco está rachado, há uma desunião muito forte, os jogadores não se dão, e eles não encontraram, não buscaram e não acharam essas informações. Eles encontraram os jogadores comprometidos, conversaram com os atletas fizeram uma meia-culpa pela responsabilidade, pelo mau momento no Campeonato Brasileiro e se comprometeram a dar resposta na semana, nessas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E vem um elenco, né, integrado nesse momento tão difícil que o Inter precisa de 4 a 6 pontos para escapar do rebaixamento, começando hoje à noite contra o São Paulo. Não tem o Carboneiro, não tem o Luiz Otávio, e a opção confirmada pelo Wagner Martins, ainda na segunda-feira, antecipada por ele, que ontem foi repetida até com uma variação tática no CT do Corinthians, no último treino, é o 3-6-1, esquema diferente, que o Abel primeiro se preocupa em não sofrer tanto lá atrás. Até ontem o teste foi recuando os alas para a linha defensiva, para a primeira linha, dando mais liberdade ao Alan Patrick junto ao Vitinho, mas o esquema base do Inter é justamente esse, para primeiro suportar um ímpeto inicial do São Paulo e depois tentar explorar o contra-ataque e ter no banco Ricardo Matias, Borré, para tentar mudar o cenário eventualmente no segundo tempo. A gente tem conversado muito, o Simon está acompanhando lá de perto e eu recebo algumas informações daqui. Até estava conversando com a Cacau fora do ar aqui sobre algumas informações de ambiente, de como o grupo de jogadores recebeu, né, o Abel, o Hélio Carraveta e tal. Enfim, eu sempre quando tem uma troca de treinadora, aparece esse tipo de notícia. Eu acho que são informações, a gente tem que passar as informações, só que o torcedor do Inter também já está meio que cansado desse tipo de conversa, de que sempre vai ter a remobilização e tal, que o ambiente melhorou porque é o Abelão, é o pai, agora não sei o que. É tudo dentro de campo, Cacau. É tudo dentro de campo. As coisas serão definidas dentro das 4 linhas, o torcedor não aguenta mais narrativa, o torcedor não aguenta mais explicação, o jogador falando que está melhor o ambiente agora, antes não é bom. Esquece isso. Nós temos que ser práticos dentro de campo. O Simon falou sobre o time no 3-6-1. O Munari ontem cogitou aqui, não sei se tu tem alguma informação, Simon, uma alteração. O Vitinho volta mais, deixar o Alan Patrick adiantado, né? Ou o Alan Patrick junto com o Vitinho e com um tripé mais recuado. Tu tem algum detalhe de como isso foi trabalhado, de como o Inter vai resolver essas soluções? Até porque o São Paulo vai jogar com uma linha de 3 também, né? Isso. Deixa eu passar o time que você antecipou na segunda.
com a variação que eu acabei descobrindo ontem também, né? Que foi ensaiada porque existe a fase defensiva, ofensiva. Vocês são analistas táticos aí, o Munari também, principalmente, gosta dessa parte, e eu trago aqui o relato para vocês. O time base, tá? Daí pode ter essa variação que eu vou explicar na sequência. Rocher, Vitão, Mercado e Juninho. Pela direita o Aguirre, pela esquerda o Bernabei, Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodrigues, Alan Patrick e na frente o Vitinho. O que eu descobri que ontem foi testado? Os alas baixando para a primeira linha, né, eles vão ter muita liberdade para dar suporte ofensivo, o Aguirre e o Bernabei ganhando confiança, até por uma certa instabilidade recente no time por parte do Abel, que tem muito essa característica, eles entendem que a confiança precisa ser evoluída no grupo de jogadores, esse é o principal diagnóstico feito pela comissão técnica do Abel Braga nesses 3, 4 primeiros dias de contato com o elenco, né? Então eles devem baixar para a primeira linha. Daí, o que eu recebi é que o Bruno Gomes deve ficar centralizado, com o Alan Rodrigues jogando um pouco mais pela direita e o Thiago Maia pela esquerda. A verificar se isso vai ser confirmado. E daí, tendo liberdade para encostar no Vitinho o Alan Patrick. Né? Isso na fase defensiva. Daí, ofensivamente, o time se comporta de outra forma. Mas essa foi a principal alternativa testada ontem, uma variação, seria um 5-3-2, né? Mas é uma base, né, de um 3-6-1 que o Vaguinho antecipou na última segunda-feira, quando o Inter fez o treino mais forte antes da viagem aqui para São Paulo. O Inter ficou em Guarulhos, treinou no CT do Corinthians ontem à tarde e está descendo agora aqui para Santos, para a Baixada Santista, para o palco da partida. Isso fez com que a delegação não tivesse contato com o ambiente de Santos, que a gente sabe que o clube da cidade movimenta, tem muita gente que torce para o Santos, que é o Santos na elite do futebol brasileiro, e assim o Inter evitou um foguetório, algo que infelizmente a gente sabe que acontece, até mesmo no Rio Grande do Sul, a gente presenciou, até mesmo no Segue Fio no começo do ano, esse ano, na concentração do Inter, já teve adversários da dupla Grenal, a gente sabe que isso acontece no futebol brasileiro, então o Inter escapou permanecendo lá, uma viagem que leva em torno de 1h30 a 2 horas no máximo. Eu fiz esse percurso ontem no final da tarde. Ô Simon, a gente recebeu uma pergunta aqui de um torcedor, o Marx, ele tá perguntando se o Alan Patrick ele não pode ser como um falso 9, como foi contra o Botafogo. Então, essa ideia, pelo que a gente pôde apurar, ela não deve ser colocada em prática, viu, Cacau? Por quê? O Abel Braga, ele entende que o Alan Patrick precisa ter liberdade, mas ele rende mais como meia de criação. Ele não vai ter tantas funções defensivas assim, mas ele não pode ser uma referência ou então lá na frente nessa função. Então o Abel quer ele tendo protagonismo de novo, o Abel já defendeu ele na própria seleção brasileira, mas funcionando como meia e não tanto como atacante, né? Não nessa função, ganhou principalmente com o Ramon Dias no começo da passagem do técnico argentino pelo estádio Beira-Rio. Mas o Abel quer mais o Alan Patrick como meia e não tanto como um falso 9. Eu tenho uma missão pra ti. Missão pra quando o Inter chegar. Tu já tá no hotel do Inter aí? Esse aí é o hotel do Inter? Já. A firma é grande, a firma é forte. É o Castro? Hospedados aqui Não, no Hotel Castro Bourbon. não, é o... Não, Hotel Bourbon, Mendes. antigo Castro, tá? Isso. Bonita essa serviu sala de aí, base hein? para a seleção da Costa Rica. Gostou? Muito bonito, muito William bonito. Ramos aqui vai mostrar um pouquinho pra Simon. vocês, Fica pertinho ó. do shopping aí? Bonito. Ó, chique, hein? Ô, Simon. Wagner, tem uma conexão direta com o shopping aqui de Santos. É legal. Uma passagem Já direto fiquei pro nesse shopping. hotel, hein? Simon, parabéns aí pelo teu cuidado com a imagem, o teu cuidado com a... William Ramos é o nome do cara. Com a... Ele que se Ah, preocupou William montar é todo o fera. cenário aqui William, também. ó, o William é fera, hein? Tá Não, bem, tá o bem William é craque, o acionado. William é craque, mas o César tá falando da tua aparência, É, do teu da tua rostinho aparência, tá bonito. Então, vamos pro primeiro, que é a nossa classificação e a tá ali, nossa ó? projeção. A nossa tabela após os jogos de ontem, e o Inter precisa secar 3 times, tá? Ceará, Fortaleza e Vitória. Vitória e Ceará perderam ontem, Fortaleza ganhou. E aí, gente? A gente vai ter imagens do jogo? Temos sei. imagens do Fortaleza, do Juventude, do Inter. Bragantino. Vai falar do jogo? Não, que é o Eu primeiro, não sei primeiro se tempo é a Ó, tabela. não, É que a gente sempre abre pelo jogo. Hoje eu vou te dar amarelo. Mas a gente sempre abre Eu pelo vou jogo. te dar amarelo porque tu não prestou na escalação que eu dei. Mas o Schenck mudou. Tu não prestou a escalação que eu dei. Eu Tá. achei que eu tinha Cacau. conseguido te deixar gremista. Vamos lá. Tá num azedume que tô te Tu achando tomou colorado. amarelo. Mas o Tu Schenck tomou mudou. amarelo. Tu não prestou atenção na escalação.
Mas tá errada a escalação, esse treinador aí tava fazendo churrasco pra ver a Libertadores do Sheik. quieto. Não tava preparado pra treinar. Olhando pra tabela, vocês não têm ideia do que é. O Inter é 18º no Campeonato Brasileiro, gente. O Inter caiu uma posição ontem. O Inter caiu uma posição na rodada, é um negócio assim constrangedor, é uma situação delicada. É aquilo que eu falo pra vocês do vexame após vexame, do fiasco atrás do fiasco. Eu falei fora do ar, o César é testemunha. Eu falei que tem muita... há 2 semanas eu falei, César, tem muita coisa ainda pra acontecer na vida do Inter. Muita coisa negativa. Muita coisa. O Inter trabalhou muito mal. E as coisas, elas vão aparecendo. Elas vão aparecer. Ontem eu chamei o Diogo fora do ar no estúdio. Diogo, antes do jogo, tu pode ter certeza que algum evento, alguma coisa vai acontecer até domingo. Porque existe uma nuvem que acompanha a incompetência da gestão. E ela atrai coisas ruins. O que eu imaginei que pudesse ser, Cacau? Eu não imaginei, obviamente, um 3-0. O que eu imaginei? O Inter vai segurar o São Paulo e o Rocher vai tomar um cartão vermelho e não vai jogar na última rodada, nós vamos com o Diego. Não seria ruim, Eu hein? pensei uma coisa assim, sabe? Menor. O Alan Patrick vai tomar um 3º amarelo, não joga. Então eu pensei alguma coisa assim, Mas sabe? tu pensou pelo menos num empatezinho. Não, eu não imaginava que fosse um 3-0. O que aconteceu desse evento que eu esperava é o Inter cair mais uma posição. Caiu mais uma posição. Isso é, assim, é inacreditável para um clube que gasta tanto, um clube que tem a maior receita da sua história. A gente tem a tela dos últimos jogos da última rodada, no caso? Mas voltando para a tabela, tá? Voltando para a tabela, e eu vou aqui tentar justificar por que eu ainda acredito. Isso. Tá? Eu sou analista de futebol, moro no centro do país. Eu vou pegar aqui... Carlos Eduardo Mansur. Pode ser o Mansur, Tá. Que é do Sport TV lá. O Mansur vai em algum momento, vão chamar ele para fazer o comentário do jogo. Mansur, qual a tua opinião sobre Botafogo e Fortaleza? Tá? Eu acho que passa muito pelo que o Botafogo vai ter condições de fazer. Não pode perder hoje. O Botafogo tinha que conseguir um empate hoje, tá? Contra o Cruzeiro para se manter na briga. Vivo. O que o Mansur vai dizer? Olha, o Botafogo é um time que ainda não encaixou na temporada, né? Nas mãos do Ancelotinho lá, mas vai jogar dentro dos seus domínios, vai jogar no tapetinho e vai pegar um Fortaleza em alta. Fortaleza não perde há muito tempo, é um time que tá muito bem 9 jogos, e que tá com uma confiança muito alta. Mas, poxa, o Botafogo ganhar ou empatar com o Fortaleza não é nenhum absurdo, correto? Sim. Correto? É o Mansur que tá falando, Sim, não é o sim. Vaguinha que tá falando, o Colorado Vaguinha. Ele vai fazer a análise do jogo. Aí ele vai pro outro jogo. Bom, Barradão vai estar lotado, né? O Vitória precisa da vitória. O Vitória precisa ganhar esse jogo contra o São Paulo. O São Paulo do Crespo é um time que não passa muita confiança. Mas será que o São Paulo não consegue um empate contra o Vitória? Dizer que o São Paulo empatar com o Vitória é dizer que é um milagre do futebol? Não, não é. Não é. Até porque o São Paulo também quer uma vaga na pré-Libertadores, né? Vai brigar Tá pela em 8ª oitavo. vaga. Vai sonhar com a 8ª vaga, tá? Aí vem aqui pra falar sobre o jogo do Inter contra o Bragantino. Bom, aí eu acho que tem um grande problema, que é o que o Inter tá jogando. O que o Inter joga não recomenda que vai ganhar e ganhar com facilidade do Red Bull Bragantino. Mas o jogo é no Beira-Rio. O jogo é no estádio Beira-Rio. O Inter tem feito bons jogos no Beira-Rio, apesar de não ter tido, não ter conseguido os resultados de vitória. Mas o Inter fez 45 minutos contra o Santos E o Bahia? e contra o Bahia, que foram 45 minutos muito, muito bons, entendeu? Então, assim, eu não posso tratar o Inter como rebaixado. Tá. Vocês podem me dizer, o trabalho é para rebaixar o Inter. A cadeia de eventos que se sucedem, ela recomenda que o Inter vai cair. Os sinais estão aí. Recomenda que o Inter vai cair para a segunda divisão. Não tenho dúvida nenhuma, podem dizer isso. Agora, hoje, neste momento, ou melhor, até domingo, 18 horas, que é quando termina a rodada, ou 18h15 por aí, que é quando vai terminar a rodada, eu não vou dizer que o Inter está rebaixado. Muito pelo contrário. Eu acho até muito provável que aconteçam as combinações. Responde a nossa enquete. Tu acha que o Inter ganha do Bragantino? Eu acho que o Inter ganha do Bragantino. O ideal era que ganhasse de 2 gols de diferença, daí eu não sei se o Inter tem força, mas o Inter tem capacidade para ganhar o jogo do Bragantino. Vocês acham que o Inter ganha do Bragantino? Não.
Acho que não. A primeira coisa, vai ter que mudar todo o time, né? Sim. Porque tu não vai... Perdeu o jogador ontem ou não? Não, nem isso. Nem pra isso. Nem, por exemplo, o Bernabé, que é o lateral, os caras passam por ele 20 vezes durante o jogo e nem a falta pra ganhar o cartão e correr o risco de sofrer. O Alan Patrick, o Abel tirou depois do 3-0 com medo de levar o cartão. O Alan Patrick ontem até tentou, tá? Foi o jogo que o Alan Patrick mais tentou, assim, no primeiro tempo, cavou uma falta, mas aí também, ele tem um gol de falta na carreira só, né? Não ia fazer gol de falta ontem. E ele vai tirar provavelmente o Juninho, porque não fez nenhum sentido jogar com 3 zagueiros de novo, não funcionou. O Ramon tinha tentado 3 zagueiros e tira os 3 zagueiros exatamente depois do jogo contra o Vitória, que é o gol de cabeça em cima do Juninho, porque é muito ruim. Né? E quem é que aprovou o Juninho, a contratação do Juninho pro Inter? Não joga nada, não joga absolutamente nada. Foi aprovado. E o treinador na época era o Roger, que conhecia o Juninho, tinha treinado o Juninho, não sabia que era ruim. Né? Impressionante. Não, o Inter é um troço assim. Os caras conheciam o jogador e ainda assim contrataram. Aí vai fazer uma linha de 4. Eu acho que vai entrar o centroavante, deve ser o Borré, porque o Borré entrou no lugar antes do Matias, também ficou claro de novo, o Matias continua atrás, é o segundo treinador que o Matias segue atrás do Borré. E acho que vão apostar que o Carboneiro vai estar acordado domingo. Né? Deve voltar o 4-2-3-1 nesse jogo, vai ser um time com o Vitinho de um lado, o Carboneiro do outro, Alan Patrick e aí Borré. Dos volantes eu tiraria o Thiago Maia, que ontem, pelo amor de Deus, o Thiago Maia ontem, olha, um troço assim... Tava se escondendo, né? Não, E aí tu bota até porque quem? o Abel mudou, né? Eu falar um pouco sobre o time ontem. Era a linha de 5 atrás, e os 3 volantes do meio iniciou com o Bruno Gomes de primeiro volante. Thiago Maia pela esquerda e o... Tá, mas aí tu tiraria o Thiago Maia e botava quem? Não, aí bota o central, tira o zagueiro, Tá. joga com uma linha de 4, vai ter que ser Aguirre, né? O que tem. Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabé. Alan Rodrigues e Bruno Gomes, os 2 volantes. Aí Vitinho, Alan Patrick, Carboneiro e Borré ou Matias. Assim, tu Eu acho que tem uma chance. eu acho que ele vai fazer isso, que é o mais o perto. Bruno Gomes, jogador de seleção brasileira? Não, tu tá louco? Não. Não é louco. Não, eu não tô brincando. Peraí, não tô- calma. Não tô debochando. Seleção quê? brasileira? Porque o Bruno Gomes é o melhor jogador do Inter hoje. E tem uma coisa E sobre... eu, que eu isso faço tem a a ver com a pergunta. seleção Não, eu brasileira? faço isso porque é um jogador que deveria ser o 8º, 9º, 10º jogador de um time. Sim, mas tem uma De um coisa sobre time o do Bruno, tamanho né? do Inter, ele não pode ser o melhor jogador. Acho que tem a ver, que É é uma aquela coisa... história que eu falava do Vijaçante no Grêmio. Quando o Vijaçante for o melhor jogador do Grêmio, o Grêmio vai perder. O Bruno Gomes, enquanto seguir sendo o melhor jogador do Inter, o Inter vai perder. E nada contra o Bruno Gomes, gente. É Não, tamanho tem razão. de clube. O Bruno Gomes é Sim, Tamanho de clube. O Bruno Gomes é um bom jogador, é um jogador que complementa grupo e, sem dúvida, ele poderia ser titular da lateral direita do Inter, não tem problema nenhum. Poderia até ser titular de um time bem organizado, Sim. como camisa 8. Né? Acho ele muito bom jogador, mas tu tem toda a razão. Ele não pode ser o melhor jogador do Inter. E ele tá sendo o melhor jogador do Inter. E o Bruno Gomes é o seguinte, né? Ele tava machucado. Ele não fez parte do primeiro semestre. Lembra daquela história lá? O Inter forçou muito no gauchão, a preparação, para os caras ganharem o gauchão, e depois caiu e tal. O Bruno Gomes não passou por isso. Então será que não tem esse efeito aí da preparação do primeiro semestre? Mas Não sei, é que... Munari, é que nós estamos falando da preparação do primeiro semestre e nós estamos em dezembro. Cara. Sim, Teve o período do Mundial, né? Teve um mês do Gaúcho Mundial acabou ali, em né? abril, velho. Não, e teve o período de Tá, mas pausa do Mundial. Mas vocês concordam comigo que pode ser, então, é só coincidência que o único jogador que não estava, ele é o que tá melhor que os outros? Não, tem jogador que chegou ontem e tá pior também. O que é o Quem Alan chegou? Rodrigues, gente? Pelo amor de Cara, Deus, chegou ontem. o que Não faz o passou Alan por Rodrigues? nada. Analisa o Alan Rodrigues, que eu tenho dificuldade de analisar. O que é o Alan Não, o Alan Rodrigues é um jogador que não... Cada jogo ele joga numa posição também, né? Ele já jogou como Mas volante, logo ele jogou que pelo ele lado chegou, esquerdo, jogou fez pelo lado vários direito. jogos, ele foi super elogiado. Em cada jogo, ele joga em todas as posições. Pois é, porque o time é uma bagunça, mas o time Sim, mas no início que ele chegou, 2 jogos, ele foi super elogiado. piorou aqui. É mais um que piorou aqui. Teve isso, né? No Argentina, gente, o time organizado. A gente seguir CD pontuou no programa. O como o Marco Moreira, acordem o Vaguinha. Gil, Bragantino é um time comum, Inter vence por 2-0. Thiago, ninguém vai falar que o Bragantino vem para ganhar embalado pelo 4-0 para entrar no G4, no G8? O Lucas Klein, Vaguinha, tá querendo lotar o estádio domingo, tá no papel dele, Inter já está rebaixado. Vamos falar então desse jogo de ontem?
3-0 pro São Paulo. Agora sim, Munari, tu pode falar do jogo de ontem. Não, é que esse é o primeiro lance do jogo, que é 2 minutos e meio. Thiago, essa bola a gente não tem o início do lance, mas a bola tá com o Thiago Maia e ele perde. Não, e tá lá no campo de ataque. Porque, então, Aí ele volta pra trás. É que o Abel botou o Bruno Gomes como primeiro, né? Fez um trio no meio, que tinha o Bruno Gomes como primeiro, o Thiago Maia pela esquerda e o Alan Rodrigues pela direita. Esse aí é outro lance que o São Paulo chega. Esse é 3 minutos e meio. O São Paulo entra as costas do lado direito da defesa do Inter ali. Esculhambação. E aí depois, ali pelos 20, ele muda. Ele traz o Thiago Maia pra dentro, aí quase faz o gol contra. Ele traz o Thiago Maia pra dentro e bota o Bruno Gomes por um lado e o Alan Rodrigues pelo outro. Mas assim, o time não teve nada. O Vitinho jogou como centroavante. Lembra que a gente projetava aqui, eu dizia, olha, eu não acredito que vai ser isso. O Vitinho não tem a mínima característica pra jogar como centroavante. Aí não é só o Abel, tá? Porque, gente, coitado do Abel. O Abel tava fazendo churrasco. Vamos lá. O Sim, Abel ele é pega a informação de aposentado quem já tava aqui, né? como treinador. O Abel tava domingo fazendo churrasco pra ver a final da Libertadores. Aí o amadorismo da direção do Inter, os caras ligaram pro Abel e pediram pro Abel vir treinar. O Abel não tem culpa disso. Ele até poderia ter dito não. Até acho que ele deveria ter dito não. Mas ele veio. Tá? Só que alguém lá dentro que trabalha deveria dizer pra ele, ô Abel, o Vitinho não sabe jogar de costas. O Vitinho não pode nunca ser o homem mais adiantado do centro do ataque de um time de futebol. Isso não existe. Então, assim, é uma estrutura totalmente amadora que tá levando o Inter pra segunda divisão. E o Abel caiu de paraquedas ali e ainda tomou as piores decisões ontem de formação de time. Mas ele não tem culpa nenhuma. A culpa é de quem foi atrás do treinador aposentado pra 2 jogos em uma semana. O que o Inter fez nos últimos 6, 7, 8 jogos, não sei exatamente quais. O Inter só não tá rebaixado hoje por causa do gol do Ricardo Matias num jogo ridículo do Inter contra o Ceará. Só por isso. Senão eu não sei quantos pontos teria, mas estaria rebaixado hoje. 3 a menos. Não sei quantos O pontos terceiro teria, gol do mas... São Paulo é uma várzea Eu total. não fiz esse cálculo, mas é um negócio assim... absurdo. Eu tava fazendo ontem eu fiz uma pergunta que eu não tive a resposta. Tá. Se o Inter tivesse empatado o jogo, o Inter estaria com 42 menos, atrás. Hã? O Inter teria... Empatado Vitória. ontem, Passaria o empatado Vitória. Ele passaria o Vitória? Sim, porque tem melhor saldo. O Vitória tem aquele 8 que... ainda ontem tomou 4. Sim, mas para efeitos de última rodada. Teria que torcer para 1, não para 2, né? É, que daí você teria que torcer contra Fortaleza. Sim, mas nós chegamos a um consenso aqui que o maior problema do Inter é o Inter, né? É o Inter, né? Então o Eu Inter não teria acho, que tá? ganhar. Mas se o Inter tivesse empatado ontem com o São Paulo, seria outra expectativa no Inter, né? não. Pô, melhorou, tomou 5 do Vasco, e aí chegou o... Não, tudo bem, Vaguinha, tudo bem, mas é melhor, né, Vaguinha? Tu jogar sem necessidade de Claro resultado. que é. Por exemplo, o Santos estaria tem um usando daí. resultado para fazer. hoje, E aí o por Santos exemplo, estaria Na verdade, de 3, tu tem 2 para fazer, né? Isso. Então, Agora- por exemplo, Agora agora tu tem 3. tu precisa, se abre o jogo, tá? Abre o jogo, Fortaleza faz 1-0 lá no Rio, o Beira-Rio murcha. É. É natural, né, Vaguinho? Não, e assim, a questão do jogo também, né? O jogo foi... O terceiro gol, se a gente puder mostrar ele de novo... tem o Rocher, né? Que o primeiro gol, o Rocher não tem condição. O Rocher não tem... Olha, o Diego Esser, esse aí tem 20 anos. Mas o Rocher vai manter pro último jogo. Pois é, daí o problema é que e se o Bragantino chutar? É esse gol. A Porque gente os olha o caras Thiago Maia. Olha sabem, o Thiago né? Maia. Ele olha 3 vezes. Voltar um pouquinho, Schenck, no início da jogada aqui, pra ver o Thiago Maia. Ele tá observando. Ele olha. Ele procura o gol pra marcar. 3 vezes. 3 vezes ele olha. esse gol- E aí ele não cuida do cara. Esse gol aí. Esse gol aí é rachão, gente. Não, esse gol não. Rachão Não de tem, profissional. não tem, né? Não. Isso aí é colégio. Cara, não existe esse Isso gol, aí é gente. colégio. Olha ali. Ó, bola no meio das pernas do Vitão. O Thiago Maia não tá marcando ninguém. Cara, O inacreditável. goleiro esse gol, cai no chão, o cara faz uma cavadinha. Cara, isso é muita humilhação. Isso aí é... Quero ver o Inter nessa situação aí, é muito, muito duro. Eu não quero deixar passar aqui, tá? O Inter cavou isso aí. Quem comanda o Internacional, e a responsabilidade, na minha opinião, Cacau, é comando, tá? Comando. É gestão, é presidente, conselho de gestão, e aí vem departamento de futebol, que é quem toma, ou quem deveria tomar as decisões, mas não toma as decisões, tá? E aí vem depois uma estrutura executiva com o Mazuco trabalhando muito mal, o D'Alessandro trabalhando muito mal, Capa, Centro de Análise e Prospecção de Atletas, trabalhando muito mal. Gente, a figura que eu fiz ontem é a seguinte, eu vou pegar o César, tá, César? O César se tornou dirigente de futebol executivo, tá? Ele é um gremista. Bota lá dentro do clube para ver se o César consegue. O César, um gremista. Não vou pegar o César. Pega um gremista. Eu vou trabalhar para botar o Inter
Eu vou... Não. O Schenk, eu né? cara O ia Schenk. disfarçar. O cara ia disfarçar. Eu vou trabalhar para botar o Sub-17 lá na ponta de baixo da tabela. Eu vou trabalhar para rebaixar o Sub-20 no Campeonato Brasileiro. Agora eu vou trabalhar para rebaixar o profissional. Não consegue. O feminino não chegou na Tu final do não vai Gauchão. conseguir. O Tu vai te feminino. preparar. O feminino não vai não- para a final do Campeonato Gaúcho. Copa São a Paulo, Copa primeira São Paulo, fase, eliminado. Tu vai jogar contra os time que nunca ninguém viu e tu não vai conseguir passar de fase. O cara não consegue. O Inter gabaritou. O Inter não. Essa direção gabaritou. O certo, e aí depois eu quando tô no meio do jogo, Cacau, e normalmente tem acontecido isso, eu sofro muito com a pancada. Uma pancada ela me deixa zonzo. Ontem, ao longo da transmissão, eu nem consegui ouvir o Arruda, que era o plantão e que trouxe as informações, eu não consegui ouvir, eu estava fora do ar. Então a pancada é muito forte. Ontem eu disse que o ideal seria a renúncia do presidente Alessandro Barcelos antes do jogo e o pedido de demissão do Bisol antes do jogo. Não mesmo. Vai todo mundo pro Beira-Rio domingo. Eu quero eles lá no Beira-Rio. Porque eles vão ter que passar essa vergonha juntos se o Inter cair para a segunda divisão. E se o Inter escapar, eles não terão mérito nenhum. Por isso que eu digo, o Inter não foi rebaixado, mas os dirigentes do Inter já estão rebaixados. Alessandro Barcelos, que ainda tem 1 ano de mandato, e se o Inter cair, algo precisa ser feito, porque com ele lá, com esse pensamento, não volta no primeiro ano. E o José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol, que ficou marcado, tu fica brava que eu falo todo o programa, eu vou falar todo o programa, ele tomando chimarrão quando o Inter estava na zona de rebaixamento, com arrogância e prepotência, para quem me chama de arrogante, vocês não sabem o que é arrogância. Arrogância é isso aí, tomar chimarrãozinho e dizer, não, tá tudo bem, dispensar jogadores do elenco para economizar tinta de caneta, economia de tinta de caneta, vocês brincaram de fazer futebol. E vocês nunca mais vão fazer futebol no Esporte Clube Internacional. Vocês estão rebaixados. Não tem divisão para dirigente, mas tem rebaixamento porque vocês não vão nunca mais comandar um clube da grandeza do Esporte Clube Internacional. O Bisol pode voltar lá para a Federação Gaúcha de Futebol, vai lá com o Luciano Oxman, tá? O presidente Alessandro Barcelos pode voltar para a carreira política dele, ou se ele quiser continuar na política de entidade como Liga Forte, quer cavar alguma coisa na CBF, também pode ir, eu não tô nem aí. Mas dentro do clube eles estão rebaixados. Eles não vão trabalhar nunca mais pelo Esporte Clube Internacional. Vamos começar simulando a última rodada? A gente vai ter na tela aí os jogos da última rodada e a gente quer simular com o nosso trio o que vocês acham que vai acontecer. Eu acho assim, eu tenho a minha opinião, o Inter escapa, tá? Então na simulação ali eu colocaria a vitória do Inter por 2-0 contra o Red Bull. 2-0? 2-0. Ceará e Palmeiras, no máximo empate. Eu acho que vai ser 1-1. Tá? Botafogo ganha do Fortaleza 2-0. Santos e Cruzeiro nem vou palpitar. Eu vou direto no Vitória e São Paulo. Eu acho que 0-0. Esse 0-0 vai te matar até o último minuto. Vai me matar. Acho que é isso aí. O Inter escapa. O Ceará escapa também. O Ceará escapa. Acho que o Ceará Acho que vai cai isso acabar ali, escapando. Fortaleza e Vitória mesmo. Do jeito que o Vaguinha tá colocando, por exemplo, o Ceará pode perder que escapa, né? Tem uma coisa nessa questão que o Vaguinha colocou ali, é que a gente não botou o jogo do Santos. Bota a vitória do Santos aí, Schenk. Não sei se ganha, né? Como assim o time reserva do Cruzeiro? Ah, E o Cruzeiro Neymar é agora tá time reserva. voando. Tá certo. O... Foi irônico. Não, Eu achei. Eu achei também agressivo. Não, mas ele fez 2 gols Achei contra agressivo. Ele fez Mas gol tudo contra o bem, deixa o Sport, Neymarzinho. 3 contra o Vai. Juventude. O melhor Deixa o momento dele nos últimos 3 anos. Contra Depois tem Copa do Mundo, a gente vai falar bastante do Neymar. E contra o Mirassol ele fez gol também. E fez o pênalti. E o jogo que está salvando o Santos hoje, empata no Beira-Rio, o Barreal fez o gol, o Neymar não tava aqui pra ajudar, né? Tá, Se vai perde lá. pro Inter no Tá, Beira-Rio, vamos. tava... Prossiga. Tira ponto e ali bota 2 pro Inter, ver como Qual é é que o tá pro ponto que tu Santos. quer pegar aí, vai? O Atlético Mineiro e Vasco, eles têm 45, né?
Os dois ainda têm matematicamente risco de cair, só que eles se enfrentam. Não. Se empatar, os dois escapam. Não, eles não têm risco de cair, não. O 45, sim, se todos ganharem. Se o Vitória e Ceará e Fortaleza ganhar, tem. Mas o Atlético tem um saldo só se ganhar de 19 Deixa eu ver. a 0. Deixa eu ver e dar uma olhadinha, Shinky, só pra ver, pra testar. Bota aí, Atlético. Ceará, Vitória e Fortaleza ganhando. Não tem chance nenhuma. Vamos ver só pra lá pra cima, pra ver. Não cai. Não Ah, cai. o Inter ganhando, né? O Inter ganhando. O Inter já ganhou. Ah, o Inter já ganhou. Ah, não tem ganhando. mais então. Tá, então esquece. Eu achei que ainda tinha O que tu matemática. acha que vai acontecer? Eu acho que o Inter não ganha, o Inter não tá jogando nada. E o Tá, Inter mas cai. então dá os teus palpites Bota ali, aí vamos o ver. que é. Ah, bota aí o Red Bull ganha do Inter, 2-1. Chutar 2 bolas, o goleiro do Inter não defende. E, aliás, o Inter deveria trocar o goleiro. Eu vou dizer de novo, tem que trocar o goleiro que não pode pular, não pode jogar jogo de Série A, tá? O Vaguinho tá dizendo que talvez entre uma graninha aí, talvez se o Inter botar uma graninha pra um bichozinho pros jogadores correr, pode ser alguma coisa, mas eu acho que depende muito mais do Bragantino, da mobilização do Bragantino. Se o Bragantino estiver organizado contra esse Inter aí, Tá bem, vai nos Cara, outros resultados é aí. Vamos duríssimo. ver quem é que cai. eu não duvido o Palmeiras ganhar do Ceará. O Palmeiras é melhor que o Ceará. Bragantino briga por Libertadores, hein? E Fortaleza e Botafogo lá, eu não sei, cara. Cadê o Eu não Schenck? tô O Schenck dando- sumiu. Schenck sumiu. Bota um ali, empate Fortaleza e Botafogo aí. Vamos ver. Eu quero começar Como é minha que fica? simulação diferente, tá? Eu quero. Não, bota lá, tem que Cai fazer Fortaleza e Inter. Ele não botou a vitória do Palmeiras, Não botou? a vitória. Botou? Não, Não, vitória do botou do Palmeiras. Ceará. Isso. Cai Ceará e Inter ou Ceará e Fortaleza e Inter? Eu acho que é por Ceará aí. e Eu Inter. acho muito difícil o Inter ganhar. Do jeito que o Inter se mostra, não tem mobilização nenhuma. Cara, os caras chegaram ontem e foram pra casa. Eu A gente vai falar disso. queria começar minha simulação Fala. com o outro lado, tá? Eu queria. Tira os jogos do rebaixamento, por favor, Schenck. Vamos simular a Sul-Americana. Não, tu vai entender por quê. Ou vocês vão entender por quê. Tá. Eu quero começar pelo outro lado. Fluminense e Bahia, 2-1 pro Fluminense. Vai simular toda a rodada, então. Não, vocês vão entender. Corinthians e Juventude, 2-0 pro Corinthians. Tá? Aí eu vou botar o Cruzeiro contra o Santos, não precisa. Botafogo e Fortaleza. Botafogo 1, Fortaleza 0. Tá? E Atlético Mineiro 3, Vasco 0. Tá? E o Grêmio e Sport 1-0 pro Grêmio. Olha a tabela, por favor. Tá? O que eu quero colocar ali? Com esses resultados, o São Paulo ele já tá com a 8ª vaga e o Botafogo, ele mesmo vencendo, não conseguiu a vaga direta no atual cenário contra o Fluminense. Mesmo vencendo. Tá? Por que eu coloco isso? O Botafogo tem muito interesse no jogo, porque o Botafogo ainda pode, se o Cruzeiro ganhar, ter uma vaga direta na Fluminense, nesse Libertadores. O Fluminense já tem. Sim, mas o Fluminense ganhando a Copa do Brasil abre mais uma. Abre mais uma. É. Então, o Botafogo está jogando, Lógico. tá? O Botafogo está jogando. Todo esse preâmbulo pra chegar a essa conclusão de que o Botafogo vai Tá jogar. jogando. Mas dessa tua conta eu aí- quero colocar pra importância pro Inter do que quer eu que tô o São Paulo dizendo, ajude? tá? Tá. Pra jogar Eu sério. não botei ainda o São Paulo, que disputa só uma contra quem? informação pra ti, os jogos são no mesmo horário. Não tem como um jogo, Vaguinha. pontuar e o cara Vaguinha, saber depois. Eu tenho essa informação, Vaguinho. Tá. Que eu quero colocar. Eu não sei onde tu quer chegar. Não, eu tô te falando da importância dos jogos para os times que ambicionam alguma coisa, tá? São Paulo, vai lá no São Paulo, a gente não botou ainda. O Corinthians venceu por 2-0, tá? Desce lá, volta na classificação e não mexeu com a posição do São Paulo. Não mexeu com a posição do São Paulo. Tá. O São Paulo é o 8º jogando ou não. Isso faz com que Bragantino ganhar do Inter. da mesma, exatamente. Se o Bragantino ganha, faz o Bragantino ganhar do Inter. O São Paulo perde a posição. Nós perdemos 5 minutos pra tu fazer esse. Pra tu chegar. Isso aí eu sei. Desde novembro eu sei disso aí.
Por isso que o Bragantino joga também o jogo sério contra o Inter. Claro, o São Paulo vai jogar sério porque ele precisa da 8ª vaga. O Bragantino também. E o Botafogo porque quer uma vaga direta. Isso. E o Bragantino também. Isso. O que eu quero dizer é que da mesma maneira, tu sabe que esses jogos todos se comunicam. Da mesma maneira. Quer dizer que se o Inter fizer 2-0 no Bragantino em 15 minutos, o São Paulo larga o jogo lá. O Inter não pode... Ao contrário. Sim, o São Paulo tá dentro. Não, o Inter fez 2-0, 15 minutos. O São Paulo larga o jogo lá. Sim, mas... Tá, então o Inter tem que fazer o gol só no final. então o Inter... Não é. O Inter- Gente. Não, Nessa situação não dá muito eu tenho uma tese, tem uma outra tese maravilhosa. Tem outra tese maravilhosa. Não, ele saiu, o Inter vai conseguir. Os dirigentes do Internacional são muito inteligentes. Os dirigentes do Internacional estabeleceram uma estratégia pro jogo em Santos que foi espetacular. Ah, é? Qual que Que foi? foi perder o jogo Tá. para não deixar o São Paulo desmobilizado. O Inter deixou o São Paulo vivo na briga pela 8ª vaga. estratégia, Isso Vaguinha. foi muito É tudo pensado. estratégia. Não, mas eu quero colocar porque... Cezinha, para com as teorias. Por que eu Todo quero mundo colocar... sabe que eles Não, mas assim, Não, mas por que eu essa tô teoria colocando do isso? César é boa, tá? Por que eu tô colocando isso? Por quê? Porque eu não acho sério o futebol de pontos corridos. Não, tá? não é futebol brasileiro, não é O sério. futebol brasileiro de pontos corridos, Tá, mas ele não é é o que sério. a gente Por que tá que eu tô vendo? colocando aqui? O Santos, o Munari falou agora, o Santos tivesse perdido em Porto Alegre, o Santos estava jogando a vida. Aí ele vai enfrentar o Cruzeiro, que simplesmente largou o campeonato. Tu acha mais fácil jogar contra os titulares do Cruzeiro ou contra os reservas? Não, mas aí o Santos escapou. O Santos esquece. Eu sei, Vaguinho. Não tá nessa... eu tô querendo O te Santos dizer- escapou em relação ao Inter, sim. Mas em relação à Vitória, Fortaleza e Ceará, ele só escapou porque o Cruzeiro reserva. Exatamente. Porque se é o Cruzeiro titular vai lá e ganha dele. Tu tá olhando... natural. Tu tá olhando, ele poderia Vaguinha. cair. Tudo bem, Vaguinha. mas eu não trabalho no Segue o Fio de Salvador pra Não, fazer é que mas tu é tá que- olhando... Não, seriedade do campeonato. Tu quer fazer a tua simulação ou não? Não, a minha simulação, eu acho que o Inter ganha o jogo, tá? Eu acho que o Ceará não perde pro Palmeiras, então bota empate do Ceará com o Palmeiras. Eu acho que o Santos ganha do Cruzeiro Calma e aí, eu acho ele- que o bota São a Paulo vitória do Inter. Vitória do Inter, 2-1, pode botar. E acho que o Vitória empata com o São Paulo e o Inter escapa. Tu acha que o Inter escapa? Eu Deixa eu acho. dar um abraço em ti, Não, Ceci. não quero abraço. Deixa eu te dar um abraço. Eu não quero abraço. Escapamos! Derrubou. Eu não Printa quero essa abraço. tela aí, porque O- eu acho que o que CZD eu- vai acertar, o Vaguinho vai ter que abraçar, beijar ele no bate-bola. Bota isso aí, mas me bota isso aí, me bota isso aí. Vamos, Colorado! Deixa cair pra tu ver o que te espera. O... Deixou cair uma vez. É. Não deixou cair, né? Essa não cai. O que eu quero colocar é o seguinte: esse pra mim é o quadro do campeonato. Esse é o quadro do campeonato. E o Inter tem hoje. Porque o que acontece? O Inter, nas últimas 2 rodadas, o Inter tava no ponto negativo das rodadas. O Inter jogava fora. Ninguém imaginou que o Inter fosse tomar 8 gols em 2 jogos. Sim. Mas era natural que o Inter perdesse pro Vasco por um motivo muito simples. O Inter é horroroso, é um time horroroso, um time que não tem. É que agora vai mudar a narrativa. O Inter tem chance de escapar e aí vão dizer que foi façanha. Tu vai ver. Façanha é cair com orçamento. Te com folha prepara. salarial de 20 milhões. Vai por mim, te prepara. Façanha te é cair. prepara. Não, quem vai dizer? Façanha é Não, cair não. com folha de 20 O milhões. Inter, não tô sim. dizendo que Não, tu vai dizer. eu tô dizendo justamente o contrário. Não tem façanha nenhuma. E outra coisa, vou vibrar, vou comemorar um monte, tudo. Mas não sei quanto tempo vai durar. Talvez dure 10 minutos a minha comemoração. Porque vai virar façanha. Mas é Segunda-feira, a lista de importante, dispensa é tem que tá importante pronta. falar. Segunda-feira É importante dizer o não seguinte. sobra Pega tuas nada. coisinhas ali. Importante- Segunda-feira não sobra É ninguém. importante sempre referir, eu faço sempre a mesma análise, tá? Sobra gente aqui. Não, eu faço sempre a... Segunda? Tem Gente, segunda. eu faço, Tem segunda, eu faço pelo amor de sempre a mesma análise aqui. Sempre a mesma análise. Se serve pro Grêmio, serve pro Inter. Quando tu não aprende o que acontece, não dá. Pra mim, o Inter merece cair, tá? E eu acho que o Vaguinha mesmo, Colorado, sabe o que eu tô falando. O Inter merece cair. Só que se tu olhar, os outros times também merecem cair. Por exemplo, seria uma façanha, sabe de quem, Vaguinha? Nesse campeonato aí, se escapar? Fortaleza. Do Fortaleza. Sim. Sem Isso é dúvida. uma façanha. Há 9 rodadas atrás, o Fortaleza estava rebaixado. É por isso que eu não dou tão Agora, de barbada essa derrota eu não do tô Fortaleza. colocando de Fortaleza, o Fortaleza como o Fortaleza. Não, eu nem gosto muito, que são muito arrogantes também. Eu também, temos o melhor projeto do planeta. Mas quando é que tu O viu alguém trabalho do do Fortaleza Inter. dizer isso? Eu vi o presidente do Fortaleza. O trabalho do Inter é muito ruim, Tá. tá? O Inter tá fazendo muita força pra estar onde tá. Tá querendo, né? Tá fazendo muita força pra cair pra segunda divisão. Eu até diria que seria, se a gente pegar um recorte do campeonato,
Seria injusto. Seria injusto o Internacional escapar. Eu tô cagando e andando pra justiça. Só que tem um outro lado. Todo mundo diz que esse é o campeonato mais justo, né? Esse é o campeonato mais justo que tem. Então, se o Inter estiver ali na 16ª posição amanhã, não venham dizer que também é injusto. O campeonato é justo. É ou não é? Não, é isso aí mesmo, eles dizem isso. Eu, por exemplo, não aceito esse campeonato mais. Não, o problema não tá no pontos corridos, o problema tá na mentalidade do dirigente do jogador brasileiro. Deixa eu ler uns recados aqui. Só uma coisa, se o Campeonato Brasileiro fosse como era nos anos 90, classificasse 8, igual o rebaixamento ia estar assim. Por exemplo, o Mirassol, o Cruzeiro tá classificado, o Cruzeiro podia... vou botar reservas contra o Santos. Sabe qual foi o campeonato mais legal que eu vi nos últimos tempos em matéria de justiça? De justiça, tá? O que pra mim representa justiça no futebol? O quê? Tá? O time que enfrenta o outro time quer o mesmo objetivo. 2 times que entram pra jogar pelo mesmo objetivo. Não é nem pra ganhar. Pra ganhar, em tese, todo mundo tem que entrar. Pelo mesmo objetivo. O que tu tá jogando? Tô jogando pra ser campeão. O que tu tá jogando? Tô jogando pra não cair. Quando tu tem isso, tu tem mobilizações idênticas. Que é o quadrangular da morte, igual tu tem o Gauchão desse ano. O Gauchão desse ano, ele foi um campeonato, foi meio que improvisado, mas ele foi um campeonato que conseguiu dar os jogos, a importância que os jogos tinham. Uns jogavam pra não cair, outros jogavam pra ser campeão. Aquilo ali... Sabe que na Colômbia é assim, não né? é errado, tá? O campeonato colombiano classificam 8, ou equatoriano, agora não vou lembrar, me ajuda aí quem vocês estão vendo. Classificam 8 para 2... Ninguém vê esses aí. Depois aparece jogador bom de lá. Só tu e o Schenck. Vai 8 para 2 quadrangulares no colombiano disputar o título, e os outros disputam o rebaixamento.